Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo aí na normalidade? Na normalidade não tá, né? Mas vamos tentar dar sequência aqui ao nosso conteúdo de bioquímica, ainda à distância, mas como sempre eu tenho falado, eu estou torcendo aqui para que a gente possa ter as nossas aulas presenciais o mais rápido possível, porque eu gosto muito dessa interação com os alunos, eu acho muito interessante a gente poder trocar ideia. Eu sei que o aluno também sempre quer fazer as suas perguntas, quer trocar ideia ali durante a aula, e às vezes ele está assistindo o vídeo, dá vontade de fazer aquela pergunta, dá vontade de tirar aquela dúvida, mas infelizmente essa é a maneira que a gente está conseguindo que vocês continuem recebendo conhecimento, que vocês continuem desenvolvendo aí as suas habilidades e competências dentro da área, tá? Então estamos tentando fazer o melhor para isso, né? E eu estou aqui dentro da bioquímica tentando trazer e transformando quimicamente até lá no final formar duas moléculas de piruvato, ó, duas moléculas de piruvato. Então, com isso também produzia ATP. E aí, eu também cheguei no final e falei que a gente podia pegar esse piruvato e converter ele em lactato. Beleza. Mas hoje, o que a gente vai falar? O que eu vou fazer com esse piruvato se eu não transformar ele em lactato? Aí a gente tem ao nosso lado aquelas organelas que você já deve ter estudado lá na biologia, talvez alguns não lembrem, mas acho que a maioria deve lembrar, chamadas de mitocôndrias. Quem são as mitocôndrias, né? São aquelas organelas que elas são apelidadas de usina energética da célula. Por quê? Porque é dentro das mitocôndrias que a gente vai ter a maior parte da produção da energia que a célula precisa, né? Essas mitocôndrias, se olhar um pouquinho mais perto, o que eu vou observar? Né? Isso aqui é uma foto mesmo, tirada com microscópio, né? Aumentado, né? Claro, né? A mitocôndria ela é bem pequena se a gente comparar com o organismo, né? Mas ela está lá dentro da célula. Mas eu queria destacar aqui o que? Primeiro, ela tem uma membrana externa, tá? Que cobre ela, reveste ela completamente. Então, a membrana externa. Ela tem uma membrana interna que apresenta cristas. Então, a membrana, enquanto a membrana interna ela envolve de uma forma quase contínua, né? A membrana interna vai formando uma série de cristas, ok? O interior aqui da mitocôndria, né? A parte líquida, né? A parte que está ali, que banha o interior, a gente chama de matriz mitocondrial. E a parte entre as duas membranas, a gente chama de espaço intermembranas. O que a gente vai estudar hoje, nessa aula, acontece na matriz mitocondrial, nessa porção aqui, tá? Então, a gente vai estudar o que acontece na matriz mitocondrial quando esse piruvato que foi produzido lá no citoplasma entra na mitocôndria em vez de ser transformado em lactato. Bom, aqui nessa imagem, né, a gente está lá, olha lá, a glicose, ela vai ser transformada em dois piruvatos. Em alguns organismos, esses dois piruvatos podem virar etanol, né? É assim, por exemplo, que é feita a fabricação da bebida alcoólica, né? Você pega algum tipo de carboidrato que tem a glicose e submete ele como alimento para alguns tipos de micro-organismos, como por exemplo a levedura de cerveja, que pega esses dois piruvatos aqui e transforma lá em etanol, em álcool, né? E em CO2 também. Eu posso pegar essa glicose, transformar em piruvato e daí formar o lactato, que foi assunto da aula passada. Se você não está lembrado, dá uma assistida de novo no vídeo, ou então você pega lá aquele material que eu tenho lá no início do semestre, eu indiquei para vocês, que vocês vão encontrar isso para rememorar. Ou eu posso pegar esses piruvatos e levá-los para a mitocôndria para produzir uma molécula chamada acetilcoenzima A. E aí é que vão começar as coisas bem interessantes
dentro lá da mitocôndria. Então, veja bem, eu posso pegar esse piruvato no organismo humano, ou transformar em lactato, e a gente viu isso na aula passada, o que acontece, ou eu posso pegar esse piruvato e transformar em acetilcoenzima A, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, e daí? E daí o seguinte, esse piruvato, tá lá, olha lá, piruvato mesmo que a gente viu na aula passada, né? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, né? Eu vou pegar esse piruvato e vou transformar nessa outra molécula aqui, que é o acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, ele possui 2 carbonos. Ué, Marco, mas onde é que está o terceiro carbono que tinha lá no piruvato? Esse terceiro carbono, ó, foi transformado em CO2. Então, no momento em que eu estou convertendo piruvato em acetilcoenzima A, eu vou produzir CO2. CO2 esse que eu vou eliminar através da respiração, depois, né? Com o decorrer do processo. Além disso, o que eu tenho que fazer? Eu vou juntar uma coenzima A. Por isso que essa molécula que sobra com 2 carbonos e uma coenzima A, eu vou chamar de acetilcoenzima A. O que eu vou fazer com esse acetilcoenzima A? Com esse acetilcoenzima A, eu vou juntá-lo, olha aqui está a parte acetil, ó, com 2 carbonos, aqui está a coenzima A. Eu vou pegar esse acetilcoenzima A e vou juntar com uma molécula chamada oxaloacetato. O oxaloacetato é uma molécula com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então eu vou juntar o acetil, que tem 2 carbonos, com o oxaloacetato, que tem 4 carbonos. E aí, óbvio, vou formar uma molécula que terá 6 carbonos, chamada citrato. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu vou fazer uma fusão e óbvio que para isso eu vou remover a coenzima A. Então, o que eu vou fazer nessa reação química? Eu vou pegar o acetil que veio lá do piruvato, vou pegar o oxaloacetato, vou fazer uma fusão desses dois e formar esse citrato que tem 6 carbonos. Marco, mas de onde veio o oxaloacetato? Calma um pouquinho que a gente vai chegar lá. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o oxaloacetato, da onde ele vem ou pode vir, tá? Legal. O que eu vou fazer com o citrato que eu acabei de formar? 6 carbonos. Eu vou transformar ele num isocitrato. Qual a diferença? A diferença é basicamente na estrutura da molécula. Na verdade, são duas moléculas relativamente parecidas em número de átomos, em número de ligações, porém, ela tem uma estrutura, olha lá, bem diferente, ou um pouco diferente uma da outra, certo? Então, eu vou fazer essa isomerização do citrato, transformando em isocitrato. O que eu vou fazer com o isocitrato? Lembra que eu vou fazendo uma sequência, como foi lá na glicólise, né? Eu vou fazendo uma sequência para em algum momento eu conseguir extrair energia, né, que está contida aí nessas moléculas, para transformar, para transferir essa energia para o ATP. Legal. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, mas vamos lá que dá para acompanhar. Eu vou pegar aquele isocitrato e vou transformar ele numa molécula chamada alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. O que eu faço para transformar o isocitrato em alfa-cetoglutarato? Primeiro, eu removo um carbono. Então, se o isocitrato tinha 6 carbonos, o alfa-cetoglutarato vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Um dos carbonos, ó, foi embora na forma de CO2, que a gente vai eliminar através do processo de respiração. E além disso, eu vou pegar um NAD+. Lembra do NAD+? Se não lembra, dá uma olhada lá no vídeo anterior. É a nicotinamida adenida dinucleotídeo oxidada. E vou reduzi-la. Ó, transformar o NAD+ em NADH. Ok?
Guarde essa informação que ela vai ser importante mais para frente. Então, eu peguei uma molécula que tinha 6 carbonos e transformei numa molécula que tem 5 carbonos. Próximo passo. Próximo passo, eu vou pegar o alfa-cetoglutarato e vou transformar em succinilcoenzima A. E para isso eu tenho 3 coisas que eu preciso fazer. Primeiro, aliás, isso, 3 coisas que eu preciso fazer. Primeiro, eu vou pegar mais um NAD+, outro NAD+, e vou transformá-lo em NADH. Ou seja, vou pegar o NAD oxidado e vou reduzi-lo. Vou produzir mais um NADH. Além disso, vou fazer o que mais? Vou juntar uma coenzima A. Novamente, vou pegar aquela coenzima A e vou juntar aqui. E, além disso, vou remover um carbono, um CO2. Então, vou pegar aquela molécula alfa-cetoglutarato que tinha 5 carbonos e vou transformar em succinilcoenzima A, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, mais um carbono foi convertido em CO2 e foi, por sua vez, eliminado, vai ser eliminado através da respiração. Ok, vou fazer o que com o succinilcoenzima A? Vou transformar ele em succinato. E aí acontece uma coisa importante, olha lá. Esse succinilcoenzima A, quando eu vou transformar em succinato, eu vou pegar uma molécula chamada GDP, guanidina difosfato, vou pegar um fosfato e vou transformar ela em GTP, guanidina trifosfato. E o que tem isso? Qual a vantagem disso? Por que eu estou fazendo isso? Eu faço isso porque eu consigo transformar esse GTP em ATP. Ou seja, nesse passo de transformar succinilcoenzima A em succinato, eu sou plenamente capaz de produzir um ATP. Ok? Então, transferi energia que estava nas moléculas aqui para produzir ATP. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu tenho lá o succinato. Esse succinato eu vou transformar ele em fumarato. Olha só que para transformar ele em fumarato eu vou pegar um FAD. Quem é esse FAD? Flavina adenina dinucleotídeo oxidada. E vou reduzi-la transformando em FADH2. É um processo parecido com o que acontece com o NAD. O NAD+, que é convertido em NADH. Aqui, em vez de usar o NAD, eu vou usar o FAD para transformar em FADH. E com isso, o succinato passa a ser um fumarato. Segue o baile. Esse fumarato eu vou hidratá-lo. O que é hidratar? Eu vou colocar água nele. E quando eu hidrato, eu transformo ele em malato. Então, eu vou pegar o fumarato e transformar em malato. Olha lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Certo? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, do alfa-cetoglutarato para o succinil, eu perdi, o alfa-cetoglutarato tinha 5 carbonos, succinil 4. De lá para cá eu continuo com 4. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar o malato e vou converter em oxaloacetato. Para isso, vou pegar mais um NAD+, e convertê-lo em NADH. Então, eu vou pegar mais um NAD oxidado e vou reduzi-lo. E vou produzir oxaloacetato. Você lembra do oxaloacetato? O oxaloacetato é aquela molécula que no início do processo, lá que a gente começou, se juntou, olha aqui, o oxaloacetato, com acetilcoenzima A para formar o citrato. Então, todo esse processo que eu mostrei, ele na verdade vai formar um ciclo. Ele vai formar um ciclo. E esse ciclo recebe o nome de ciclo de Krebs. E esse ciclo me proporciona produzir um GTP
que me permite converter esse GTP em ATP. Então, para cada volta que eu dou neste ciclo, eu sou capaz de produzir um ATP. Mas eu tenho que lembrar uma coisa importante. Quando eu venho lá da glicose, eu produzo 2 piruvatos. São 2 piruvatos. Então, eu sou capaz de produzir 2-acetilcoenzima A e com isso eu sou capaz de fazer 2 voltas nesse ciclo. Então, 2 voltas nesse ciclo vão me proporcionar a produzir, na verdade, 2 ATPs. Deu para acompanhar? Então, né, eu vou ter lá 2 piruvatos. Um piruvato vai chegar aqui acetilcoenzima A, vai juntar com oxalacetato, vai dar uma volta no ciclo e produzir um ATP. O outro piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A, vai dar a volta no ciclo, né, vai formar oxalacetato de novo e vai produzir mais um ATP. Então, são 2 ATPs. Então, para cada molécula de glicose que eu utilizar nesse formato, eu vou produzir 2 piruvatos, vou produzir 2 ATPs. Agora, um dado muito importante que a gente precisa lembrar, que aí eu vou fechar esse raciocínio lá na próxima aula, é o seguinte: eu vou produzir aqui também, ó, 3 NADH e 1 FADH2. E isso é extremamente importante para a nossa próxima aula, você tem que lembrar. Por quê? Porque quando eu estou transformando NAD+, em NADH, quando eu estou transformando FAD em FADH2, eu tenho que lembrar que eu estou transformando substâncias oxidadas em substâncias reduzidas. E isso cria aquele desequilíbrio que eu preciso equilibrar de volta. Então, é importante que a gente lembre o seguinte: eu vou produzir 2 ATPs, porque são 2 voltas, e vou produzir 2 vezes 3 NADH e 2 vezes 1 FADH2, ou seja, 6 NADH e 2 FADH2 para cada molécula de glicose que eu utilizar durante esse processo. Então, lembrando que esse processo aqui ele vai acontecer na matriz mitocondrial, né? E olha só, quantos carbonos começou lá no piruvato? Ele começou com 3 carbonos. 3 carbonos. Quantos carbonos foram sendo eliminados durante esse processo? 3 carbonos. Então, todos os carbonos que vieram desse piruvato vão ser convertidos em CO2 e vão ser liberados através da respiração. Como a glicose tinha 6 carbonos, é uma hexose, o que vai acontecer? 3 carbonos de um piruvato mais 3 carbonos do outro piruvato, 6 carbonos. Então, as 2 voltas que eu der no ciclo, eu vou liberar 6 moléculas de CO2, com isso liberando 6 carbonos, que foram os carbonos que lá da glicose, do processo que se iniciou no citoplasma, que a gente viu na aula passada, chamado glicólise. Bom, tá aqui, ó, esse aqui, só faço questão de mostrar, esse é o Hans Krebs, né, que descobriu esse ciclo, e por conta disso ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então tá aqui, ó, lá o prêmio Nobel dele, assinado lá pelos membros da academia, né? Porque a descoberta do ciclo de Krebs, da respiração celular, proporcionou o entendimento de como as células conseguiam produzir toda a energia necessária para se manter vivo. Os pesquisadores, os cientistas, eles sabiam que as células conseguiam produzir, mas até então eles não sabiam exatamente como. E foi a partir da descoberta desse ciclo, que começou a desvendar, né, como a mitocôndria era capaz de produzir aquela capacidade enorme de energia que ela produz. Tá? Aqui eu não vou discutir muito essa imagem, ela está um pouco complexa, eu sei, mas é só para mostrar o seguinte: todos esses retângulos aqui, ó, cada um desses retângulos que você está vendo aqui, tá? E desse lado aqui também, são aminoácidos, né? E cada aminoácido desse, ó, ele pode entrar em algum ponto do ciclo de Krebs. Olha lá, eles podem ser transformados em moléculas que vão entrar
e contribuir para o ciclo de Krebs para a produção de energia. E isso é importante porque as pessoas têm uma ideia de que aminoácido é uma coisa que é para fazer proteína e crescer músculo. Claro, para fazer proteína e crescer músculo eu preciso de aminoácido, mas aminoácido ele pode e será utilizado no ciclo de Krebs para produzir energia toda vez que a célula precisar. Entre crescer músculo e produzir energia para sobreviver, ela vai preferir produzir energia para sobreviver, tá? Bom, então vamos entender aqui uma coisa, vamos voltar rapidamente. Quando que eu vou pegar piruvato, que foi produzido na glicólise, e vou produzir acetilcoenzima A? Eu preciso de duas condições. Uma, eu preciso ter coenzima A disponível, claro, e eu preciso que a concentração de ADP esteja mais elevada. Então, toda vez que o ADP estiver em elevação, ou seja, o ATP está caindo, eu vou pegar muito piruvato e transformar em acetilcoenzima A para o ciclo poder rodar. Ao contrário, quando eu tiver mais ATP e muito acetilcoenzima A, esse piruvato não será muito convertido em acetilcoenzima A. Essa enzima, né, na verdade esse complexo enzimático, ele estará inibido pelo ATP e aí o piruvato não vai se converter em acetilcoenzima A. Ou seja, já tem muito acetilcoenzima A, eu não estou precisando. Mas aí, Marco, o que a gente vai fazer com esse piruvato? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas uma delas é o seguinte, olha lá, quando eu tenho ATP, né, o piruvato vai ser convertido pouco em acetilcoenzima A. Porém, eu posso pegar esse mesmo piruvato e usar neste outro caminho para produzir oxaloacetato. Então, de onde pode vir o oxaloacetato que eu vou juntar com acetilcoenzima A? Pode vir também do piruvato. Pegando esse piruvato e fazendo esse outro caminho metabólico, tá? Então, a regulação, se eu vou utilizar o piruvato para fazer acetilcoenzima A ou vou utilizar para fazer oxaloacetato, vai depender muito da presença de ATP e ADP dentro dessa célula. Ok? Bom, gente, hoje eu vou ficar por aqui. Acho que essa aula já está bastante densa, bastante intensa, bastante coisa para estudar. Não adianta só assistir a aula, né? Tem que pegar aquele material que eu indiquei lá no iniciozinho do semestre, né? Aqui estão os meus contatos, rede social, para se você quiser também tirar uma dúvida, se você precisar fazer alguma pergunta, pedir algum material complementar, né? Eu tentei fazer a melhor aula possível para que vocês possam ter compreendido aí o ciclo de Krebs. Espero que essa aula ajude você a tirar um pouco aqueles que têm aquele ranço, né, do ciclo de Krebs, é uma coisa meio apavorante, né, que cai no Enem, aquela coisa toda. É óbvio que assistir só essa aula uma vez você não vai ficar conhecedor profundo do ciclo de Krebs, mas espero ter transmitido o recado necessário aí. E aí é importante a gente lembrar, vou reforçar, produção do NADH, produção do FADH2, produção de ATP, porque a gente vai precisar desses conhecimentos para o nosso próximo encontro. Mais uma vez, torcendo muito aqui para que esse momento de isolamento social termine, para que a gente possa ter nossas aulas presenciais, mas também um compromisso com vocês de fazer a melhor aula possível para que vocês continuem aí desenvolvendo o conhecimento, desenvolvendo as capacidades, as habilidades, né? Desenvolvendo a cabeça de vocês, tá? Valeu, espero que a aula tenha sido boa e deixo um grande abraço para vocês.